Nessa quarta-feira, a chuva ainda vai seguir mais concentrada sobre o sul do país. Ainda temos o reforço da baixa pressão, trazendo mais umidade para algumas áreas entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e todo esse fluxo de umidade em decorrência de uma frente fria que passa afastada na Argentina. Essa circulação de ventos ainda vai manter a condição de nuvens bem carregadas sobre o estado gaúcho, enquanto as áreas mais centrais do país ainda vão continuar sob influência do ar mais seco. Essa condição de bloqueio deve continuar pelo menos até o início do inverno, que começa no dia 20 de junho, às 17 horas e 51 minutos, pelo horário de Brasília. A chuva, por enquanto, ainda se mantém concentrada nos extremos do país e até mesmo entre as regiões norte e nordeste temos expectativa para alguns temporais. Durante essa quarta-feira, o sol aparece entre nuvens em todo o estado gaúcho, em algumas áreas entre o oeste e sul de Santa Catarina e com condição para chuva em vários momentos. A Grande Porto Alegre ainda fica no risco para temporal e deve chover forte com risco de ventania também sobre algumas áreas entre litoral sul do Rio Grande do Sul e o noroeste do estado. Só Florianópolis e Curitiba que ainda vão ter aberturas de sol. É um sol que aparece com pouca nebulosidade, a temperatura deve seguir mais elevada durante a tarde e não chove. Mas até mesmo para a região de Foz do Iguaçu, algumas pancadas mais irregulares podem acontecer no final do dia. Risco de temporal que segue mais concentrado sobre centro, sul, noroeste do Rio Grande do Sul, mas pancadas que ainda podem vir com força sobre serra e extremo norte do estado. Já no sudeste do país, com a influência do ar mais seco, ainda seguimos sem grandes mudanças nas condições de tempo. Somente previsão de um pouco de chuva entre o norte do Espírito Santo, a região do Jequitinhonha em Minas Gerais, mas apesar do amanhecer gelado, as temperaturas ainda devem se manter altas à tarde, entre Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. O ar seco ainda segue atuando e a umidade continua baixa no interior do sudeste, até com índices em alerta em todo o oeste paulista. Já no centro-oeste, a mesma condição ainda se mantém. Teremos até um pouco mais de vento para o extremo sul de Mato Grosso do Sul, mas não temos condição de mudanças ainda significativas. A expectativa é de uma quarta-feira ensolarada, com ar bem seco em Cuiabá, índices que podem ficar inferiores a 20% e tempo firme em Brasília e Goiânia. Já na região nordeste, toda a umidade que ainda vem do mar provoca nuvens carregadas para o litoral. Vai ser um dia com risco de temporal em Salvador e na região de Recife. A chuva até mesmo em Maceió pode acontecer em vários momentos do dia, mas a temperatura deve se manter alta durante a tarde, o que mantém a sensação de tempo abafado. Já o interior da região vai ter mais uma quarta-feira seca, com destaque para baixa umidade do ar e para algumas rajadas de vento. Não chove em Teresina, mas em São Luís, no Maranhão, a chuva pode acontecer de maneira moderada. Risco ainda de temporal também concentrado sobre a região norte do país. Em Boa Vista, a chuva pode acontecer em vários momentos do dia. Ainda vão ser pancadas que intercalam várias aberturas de sol. Já entre o norte do Amazonas e o estado do Amapá, o sol ainda aparece no decorrer da quarta, mas a chuva pode acontecer com moderada a forte intensidade. Tem risco até para algumas trovoadas. O tempo ainda se mantém firme em Palmas, no Tocantins, no sul do Pará e em todo o estado de Rondônia. Já em relação às temperaturas, o dia ainda pode começar mais gelado na cidade do Rio, com mínima de 16. A máxima à tarde pode chegar a 33 graus. Em Cuiabá, a temperatura pode chegar a 37, máxima de 26 graus em Salvador e apenas 23 na capital Porto Alegre. Começa agora o Agroclima Day. O evento está demais, né? Um grande evento de conhecimento, né? Muito mais do que uma roda de conversa, é a oportunidade de trocar experiência, discutir temas tão importantes e relevantes que a Climatempo tem providenciado aí e propiciado para a gente com tanto carinho. Nós nos deslocamos de Piracicaba para estar aqui hoje, um evento sensacional. O Climatempo organizou de uma maneira muito sábia e isso é importantíssimo, essa troca de informações, todo esse material que nós estamos recebendo de palestras tem sido muito enriquecedores aí para o nosso dia a dia e também clareando a mente para novos negócios. Tem várias outras formas de pensar clima
que nunca tinha passado pela nossa cabeça daqui até chegar o evento. O evento está sendo muito produtivo para mim. Além do mais, eu estou começando agora a tratar um pouco com as questões de clima dentro da Minerva, então está sendo algo que está me agregando muito. Coletar um pouco da experiência das pessoas que já trabalham nesse mercado de commodities há mais de 30 anos, então está sendo algo sensacional para mim.